E aí, beleza? Bom, eu vou falar para você hoje qual é a melhor linguagem de programação de todas. Está curioso para saber? Bom, espera só um pouquinho que eu vou te falar antes um pouco sobre a minha história para poder contextualizar o que eu vou falar para você, tá bom? Eu comecei a programar mais ou menos com 15 anos de idade. Eu achei uma apostila na internet de PHP e meu pai trabalhava numa encadenadora, né? Eu falei, pai, imprime para mim essa apostila. E ele imprimiu, comecei a ler, era muito didática, o PHP é muito, a barreira de entrada do PHP é muito pequena, né? Comecei a entender alguns conceitos básicos e eu comecei a aprender PHP, comecei a aprender a programar. Fiz um sisteminha lá que fazia autenticação de usuário. Porra, eu me sentia um hacker, né? E aí beleza, aprendi a programar, ficava brincando, ficava fazendo coisinha besta, né? E o tempo foi passando, eu fiz 18 anos, eu entrei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, né? E aí eu fui aprendendo algumas coisas mais conceituais, aprendi outras linguagens de programação, aprendi C, C++, tal, né? E aí eu consegui o meu primeiro estágio. Então, quando eu consegui esse estágio, eu era para trabalhar com PHP, era para dar suporte técnico em sistemas feitos em PHP, né? E nesse meio tempo a empresa estava passando por uma transformação, eles estavam querendo mudar de linguagem e a galera estava ensinando Python. E foi aí que eu aprendi Python e aí que a minha vida mudou, né? Me apaixonei pela linguagem, foi amor à primeira vista. Então você já deve estar meio que desconfiando qual que é a melhor linguagem de programação de todas, né? Mas calma, que você vai ter uma surpresa aí. Beleza, consegui esse estágio e tal, né? O tempo passou, aí fui desenvolvendo minha carreira como desenvolvedor, né? E uns 5 anos depois, eu entrei numa outra empresa, era a minha terceira empresa, né? Meu terceiro emprego. E pela primeira vez era uma empresa que não usava tecnologia como fim. A empresa não vendia tecnologia. A empresa vendia, a empresa era no ramo de saúde, né? Basicamente ela vendia saúde. E pela primeira vez eu comecei a trabalhar com uma empresa que vendia tecnologia que usava a tecnologia como meio. E foi uma experiência nova, né? E eu entrei para trabalhar com Python, tava lá resolvendo meus problemas com Python. E aí eu vi uma galera, eu fui apresentado algumas novas tecnologias, né? E uma delas era o GeneXus. Eu imagino que você não deva ter a mínima ideia do que seja um GeneXus. Eu não sabia, a maioria dos meus amigos não sabe também. Não cabe aqui entrar no detalhe, né? Mas basicamente o contexto era, o sistema da empresa era feito em GeneXus, né? E a galera tava tirando mó grana. Os desenvolvedores que trabalhavam com GeneXus tiravam 15 mil reais por mês. Tinha gente tirando 25 mil reais por mês. Eu falei, caralho, porra, eu vou aprender GeneXus, né? Essa galera tá ganhando mó grana, eu vou aprender isso daí e vou ganhar essa grana também, né? Beleza, eu gosto de Python, continuo usando Python com algumas coisas, mas se eu for trabalhar com GeneXus eu vou ganhar dinheiro. E aí eu fui falar com o meu chefe, né, lá na época, eu fui almoçar com ele, aí eu falei, porra, como que eu faço para aprender? Ele trabalhava há muitos anos com GeneXus, ele teve uma consultoria de GeneXus e tal. Aí eu fui falar com ele. Falei, e aí, como que eu faço para aprender? Não, eu tô pensando em aprender. Ele falou, mas por que você quer aprender GeneXus? Você trabalha com Python, pô, você manja de Python? Eu falei, não, é que eu tô vendo a galera ganhando grana e, porra, eu quero ganhar dinheiro, né? Aí ele fez uma cara assim, meio assustado, né? E aí ele falou, cara, você tá querendo trabalhar com uma tecnologia que tá em desuso, que é antiga, velha, só pra ganhar dinheiro? Foi quando ele falou um negócio que mudou minha vida, né? Dali pra frente mudou completamente a forma como eu encarava o desenvolvimento de software. Ele falou o seguinte: linguagem de programação não dá dinheiro. O que dá dinheiro é resolver problema. E aí eu fiquei encucado com aquilo e tal, né? E aí ele deu um exemplo, ele falou, cara, GeneXus é velho. A gente só usa GeneXus aqui dentro porque o custo para mudar vai ser muito grande, é um sistema legado, a gente vai ter que... tem banco de dados e tal.
o custo vai ser muito grande. Então, a gente fica meio que refém do GeneXus e de quem trabalha. Então, por isso, e por que a galera ganha muito? Porque tem pouco profissional. Só que a questão é o seguinte, pergunta para o nosso gerente, para o nosso diretor, se ele tiver a oportunidade de mudar de GeneXus, se ele não muda. Ele vai mudar, certeza. A relação que a empresa tem com o GeneXus é uma relação de perde-ganha, porque a tecnologia é desatualizada, eles estão reféns da tecnologia. E aí ele perguntou para mim, você quer entrar num cenário desse? E quando a empresa trocar de tecnologia? E quando as outras empresas que querem trocar, trocarem também, né? E aí eu fiquei encucado com aquilo, né? E então, por que eu tô te contando tudo isso, né? Porque quando eu vejo muita gente falando assim, pô, meu amigo tá trabalhando com Node e tá ganhando 10 mil reais por mês. O meu outro amigo tá trabalhando com Java e tá ganhando 12 mil. Tem um cara que fez uma certificação lá, XPTO, nem sei, eu não sei nome de certificação nenhuma. Tem um cara que tá trabalhando com uma certificação XPTO e tá ganhando 15 pau por mês. O cara fez a certificação e tá ganhando 15 pau por mês. E aí dá a ilusão que porque o fulano trabalha com aquela linguagem, ele ganha aquela grana. E na realidade não é porque ele trabalha com aquela linguagem, é porque ele resolve problema. E a empresa que ele trabalha usa aquela linguagem. É uma coincidência, digamos assim, né? O cara não ganha o dinheiro porque ele trabalha com Java, com Python, com PHP, com JavaScript. O cara ganha dinheiro com aquela linguagem, não por causa daquela linguagem. Você consegue entender a diferença, a sutileza? Por que eu sou apaixonado por Python? Porque com o Python eu consegui resolver os problemas muito mais rápido. Eu entrego valor, eu gero valor muito mais rápido. Você entendeu? Então essa é a parada. O dia que eu encontrar uma outra linguagem que faça eu resolver meus problemas mais rápido do que o Python, eu vou para essa linguagem e dane-se o Python. Você entendeu? Porque o valor do Python é a agilidade, a eficácia. Quando esse valor não for menor do que outra linguagem, vai ser essa próxima linguagem que eu vou me dedicar, você entendeu? Então, voltando à nossa pergunta inicial, né? Qual é a melhor linguagem de todas? Eu te respondo. A melhor linguagem de todas é a que você resolve o problema mais rápido. Não importa se é Python, não importa se é Java, não importa se é .NET. A melhor linguagem de programação é aquela que você resolve o problema mais rápido. Beleza? Não sei se eu te desapontei ou não com esse título, mas coloca isso na sua cabeça, porque linguagem de programação é meio. O fim é resolver o problema do seu cliente, do seu chefe, do seu cliente final. Você tem que resolver o problema dele e gerar valor para ele, tá bom? E me fala, você concorda com isso? Você discorda? Deixa o seu comentário aqui embaixo e vamos continuar a conversa, tá? Porque eu faço esse vídeo para conversar com você, para trocar ideia com a galera, tá bom? Eu quero saber sua opinião. Se você discordar completamente de mim, fala, eu discordo completamente de você. E vamos conversar e vamos evoluir junto, tá bom? E se você tiver alguma sugestão de pauta também, por favor, deixa o comentário aqui embaixo e vamos continuar conversando junto, tá bom? Obrigado, abraço, tchau, tchau.